Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed. Estamos nessa caminhada quaresmal, como diz a canção, também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada e hoje no nosso retiro quaresmal eu venho novamente trazer uma palavra de esperança, uma palavra de força, de coragem, de conforto, porque Deus está conosco. E muito maior que qualquer dificuldade, que qualquer tribulação, é o nosso Deus que está do nosso lado. Emanuel, Deus conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre sempre, em vez de dizer para o seu Deus, Senhor, eu estou com um grande problema. Senhor, não vês o meu problema? Vamos dizer ao nosso problema, veja, eu tenho um grande Deus que é maior que você. E Ele vai me fazer atravessar todos os problemas, todos os vales e noites escuras, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu atravesse o vale escuro, Tu estás comigo, Senhor. O Teu bastão e o Teu cajado me dão a segurança. Depois de toda dificuldade, depois de toda tribulação, sempre vem a bonança. Depois da tempestade, depois de uma noite escura, sempre surge uma aurora de um novo dia. Deus é maior que qualquer problema, meus irmãos. E hoje nós vamos meditar sobre uma grande graça. Nós vamos fazer 3 passos, veja bem, 3 passos para conseguir não julgar mais o nosso irmão. E Jesus disse, não julgueis e não sereis julgados. Já pensou? Diante do tribunal de Deus, você não ser julgado, ser liberado de tudo? Pois é. Para aquele que praticar a misericórdia, vai transbordar a misericórdia. Mas antes disso, vamos rezar, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar esse nosso dia, venha iluminar o nosso coração, nos dá força, nos dá coragem, nos dar amor suficiente para vencer em nome do Senhor todas as nossas batalhas. Claro, antes de começar a nossa oração, verifica a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações e também já dê o seu like para dizer que você gosta de rezar com a gente e para que essa obra de Deus cresça. E aliás, aqui embaixo no link, nós repetimos sempre, meus irmãos, porque nós vivemos de esmola, de pedir a doação, a providência de Deus que se manifesta por meio de você. Por isso, se você pode ajudar, veja aqui no link como colaborar e que nosso Senhor lhe recompense a sua boa vontade, porque diz a palavra em Atos 20, é maior alegria dar do que receber, ainda mais se é para o reino de Deus ser difundido, né, pela evangelização, pelo reino dos céus. Vamos rezar juntos na página 10, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando nós pedimos que o Senhor venha acender essa chama no nosso coração com seu Espírito Santo, Ele também nos ilumina a respeito do nosso pecado, não dos outros, mas do nosso pecado, para que nós possamos nos limpar, estar com o coração puro para acolher o Senhor. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, com a ajuda de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender.
Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Nós vamos para a página 131 do nosso livrinho, Evangelho segundo São João, capítulo 8, de 21 a 30. Meus irmãos, nesse evangelho Jesus vai falar, é um evangelho muito belo, porém nós vamos focar em 2 pontos. Jesus vai dizer que se não acreditarem que Ele é, Ele vai dizer, se não acreditardes que eu sou é o nome sagrado de Deus, que Ele é o enviado do Pai, que Ele é aquele que é, o nome que Deus revelou a Moisés. Ele é a fonte de todo ser. Ele é o próprio Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. Se vós não acreditardes em mim, Jesus está dizendo, vocês morrerão nos seus pecados. Eu vim como Salvador, eu vim para socorrer, mas se vocês não quiserem, vocês vão morrer, vão perecer não só nessa vida, mas vocês vão morrer eternamente no inferno. Eu vim como socorro. Se vocês não querem o socorro do céu, vocês escolheram perecer. E logo em seguida Jesus vai dizer, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus fala que nessa hora que ele for elevado da terra, deixa eu pegar aqui meu crucifixo, Jesus crucificado é o sinal máximo do amor do nosso Deus por cada um de nós. Jesus crucificado é o centro da nossa vida, ao ponto que São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, eu não quis saber nada a não ser Jesus crucificado. Jesus crucificado é a nossa pregação, diz São Paulo. Nós pregamos somente Cristo crucificado. O amor máximo, João 15. Não existe prova maior de amor do que dar a vida pelos amigos. Por isso é esse que morreu na cruz que nós vamos pregar a ressurreição. A cruz é o caminho para a vitória. Por isso, meus irmãos, aqui no capítulo 8, Jesus fala de ser levantado da terra e aí a gente vai entender tudo. Nós hoje vamos estudar um pouquinho a Bíblia. Se você for para o capítulo 12 de São João, ele vai dizer também lá no capítulo 12 que ele vai ser elevado da terra. Ele diz assim, agora é o julgamento deste mundo, porque quando eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim. Agora vai ser lançado fora o príncipe desse mundo, porque quando Jesus é levantado na cruz, meus irmãos, o amor dele é tão grande que expulsa do nosso coração a força que o vício, que as paixões, que o egoísmo, que o mal tinha sobre nós. Basta você ver o exemplo de São Dimas, aquele malfeitor que quando Jesus no alto da cruz grita com amor, Pai, perdoa esses que me maltratam, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o inferno, eles não sabem o que é o inferno, eles não sabem que eu sou o Filho de Deus. Perdoa eles, Pai. Esse amor é tão grande quando Jesus é levantado da terra, essa palavra faz com que Dimas se torne um santo. Ele diz, nós merecemos para o outro bandido, nós merecemos isso. E ele, que mal ele fez? Ele foi tão tocado pela graça de Deus, quando Jesus foi elevado da terra, no amor máximo da cruz, ele exorcizou o coração daquele malfeitor e ele foi limpo. Ele se tornou liberto de Satanás. Também quando nós meditamos a paixão de Cristo, nós somos livres do mal. Tem ainda outra passagem que fala de Jesus ser levantado da terra. João capítulo 3, tudo o Evangelho de João. A partir do versículo 14, Jesus vai dizer que do mesmo jeitinho que Moisés levantou no deserto a serpente de bronze, ele seria levantado. Assim como todos aqueles que olhavam para a serpente de bronze foram libertos da picada da serpente, quem olhar para o Filho do Homem, quem crer no Filho do Homem, vai ser salvo, vai ser liberto, porque todos somos pecadores. Quem se arrepender de coração e pedir esse perdão a Jesus na cruz, vai ser liberto. Meu irmão, e aí Jesus vai dizer uma das passagens mais bonitas, João 3,16, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. E todo aquele que vê o Filho do Homem nele crê, tem a vida eterna.
E aí, logo em seguida, ele vai dizer: esse é o julgamento desse mundo. O Pai enviou o seu Filho único, enviou a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens estavam apegados às trevas e a luz os incomodou. Eles não quiseram, porque as suas obras eram más. Uma vez um padre perguntou a Santa Bernadette. Bernadette disse: Nossa Senhora pediu que rezasse pelos pecadores, que os pecadores precisam se converter para não ir para o inferno. E o padre disse: quem são os pecadores? Aí Santa Bernadette sabiamente responde: são aqueles que amam o pecado, que se apegaram ao pecado. Pecador todos nós somos, mas o problema são aqueles que não querem deixar a sua vida de trevas. Jesus veio como luz, e aquele que quis a luz consegue o perdão. Aquele que crê em Jesus vai ter a vida nova. Está escrito aqui, ó: se vós não acreditardes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Outra passagem ainda em Zacarias, o profeta, capítulo 12, vai dizer: naquele dia, que é o dia do julgamento, vocês vão olhar e verão o Filho do Homem, verão e chorarão, como quem chora a morte de um filho único, baterão no peito e lamentarão profundamente a dor da morte de um filho único, porque entenderão a paixão de Cristo. E ainda, meus irmãos, no capítulo 16 de São João, vai estar escrito assim: que o Espírito Santo, quando vier, vai convencer em relação ao pecado, à justiça e o julgamento. E Jesus vai dizer: o pecado que agora consiste em não acreditarem em mim. Porque pecado todo mundo tem, mas depois que Jesus veio e deu a solução, se você rejeita essa solução, você vai ser condenado por um pecado eterno. O pecado contra o Espírito Santo, que é rejeitar o perdão de Deus. Eu não quero acreditar em Jesus, eu não quero saber do Salvador. Se você não quer ser salvo, você não vai ser salvo, vai ser condenado, né? Então, Deus é que vai trazer luz em relação ao julgamento pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dado toda essa introdução para dizer que o máximo do julgamento de Deus está aqui na cruz. No dia do julgamento, Mateus capítulo 25, Deus vai dizer que nós vamos ser julgados, São João da Cruz ensina isso, de acordo com o amor. Jesus vai dizer: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, estava enfermo, preso, me visitaste. Quando, Senhor? Quando fizeram ao menor dos pequeninos, foi a mim que fizeste. De acordo com o seu amor, com o meu amor, eu vou ser julgado, você vai ser julgado. E aí, meus irmãos, nesse dia do nosso julgamento, nós vamos enxergar que cada coisa boa que eu fiz para meu irmão, eu fiz para Jesus. Cada vez que eu maltratei o meu irmão ou desprezei, foi Jesus que eu machuquei. Meus irmãos, imagina, será que eu e você estamos preparados para esse julgamento? Pois a palavra de Deus diz na carta de São Tiago: o juízo vai ser sem misericórdia para quem não tiver misericórdia. Porém, a misericórdia de Deus vai triunfar no dia do juízo, assim diz São Tiago. E também Jesus diz no Evangelho: olha, vai colocar no seu colo, no seu regaço, uma medida cheia, transbordante, recalcada. Quer dizer, com a mesma medida que você mediu os outros, você vai ser medido. Da mesma forma que você tratar os outros, você deu muito amor, você vai receber muito amor. Você deu muito ódio, vai receber muito ódio. Você desprezou o seu irmão, você vai ser desprezado por Deus. A mesma medida que você medir, você vai ser medido. É você que faz o seu julgamento. E aí você pensa: meu Deus, será que eu estou medindo o meu irmão da maneira certa? Será que eu estou preparado para ser tratado da mesma forma que eu trato o meu irmão? Pois é, meus irmãos, vamos refletir sobre isso, porque isso é muito sério. Existe uma beata que vai nos ajudar. Beata Dina Belenguer. Não sei se é essa a pronúncia, uma canadense, uma religiosa. Ela sempre foi muito humilde e no fim da vida dela, ela disse assim: eu não serei julgada por Deus. Todos acharam estranho como é que ela podia dizer isso, sempre tão humilde. Ela disse: sim, porque na palavra de Deus está escrito: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E eu não me recordo de ter julgado a ninguém.
E realmente é uma promessa do Evangelho, meus irmãos. Uma vez eu disse isso conversando com a madre, e a madre aqui em casa disse assim: meu irmão, mas para não julgar é necessário muito amar. É um esforço da alma para ter um coração puro e saber não julgar o irmão. E como conseguir isso? Irmão, o senhor está falando, eu quero, mas eu não consigo não julgar o meu irmão. Vamos dar 3 passos para vencer esse mal no nosso coração e parar de julgar para não sermos julgados. Primeiro passo, meus irmãos, nós vamos pedir ajuda a Santa Teresa d'Ávila. Primeiro passo, observar as qualidades do seu irmão e não os seus defeitos. Vamos ver aqui no nosso livrinho, Santa Teresa vai dar essa dica às suas monjas, lá no mosteiro dela, e para cada um de nós hoje. Quando virdes em alguma irmã alguma falta, procurai vós praticar com grande perfeição a virtude oposta à falta que descobristes na outra. Quer dizer, você viu que aquela irmã é preguiçosa? Então procure ser esforçada. Você viu que aquele irmão julga os outros? Procure não julgar. Se você vê um defeito em alguém, procure dar o exemplo daquela virtude. E não só olhar dessa forma, mas também você vai perceber as qualidades. Esse texto de hoje leva toda uma meditação, o texto aqui do nosso livrinho, para você conseguir olhar para as qualidades do seu irmão. Sempre, meu irmão, olhe. Esse irmão, nossa, eu não consigo fazer esse trabalho tão bem feito como esse meu irmão. Obrigado, Jesus, porque meu irmão tem essa virtude tão bonita, vou procurar imitá-la. E aquilo que eu vejo de errado, eu vou procurar corrigir em mim. Aproveita a vida do seu irmão para ser já um julgamento antecipado de você mesmo. Que virtude bonita, quero imitar. Ele está cometendo um erro, então eu vou dar o exemplo com a minha vida e não ficar apontando para o erro do irmão. Então, primeiro, você saber perceber as qualidades do seu irmão e quando ver um defeito, procurar corrigir em você. Segundo passo, meu irmão, você vai fazer o máximo possível para justificar o seu irmão. É, isso mesmo. E como é que você vai justificar o seu irmão? Por meio de uma palavrinha maravilhosa, chamada empatia. O que é empatia, irmão? É diferente de simpatia. Simpatia, eu gosto daquela pessoa, ela gosta de mim, a gente se deu, né? Um com o outro. Tem um temperamento parecido, é fácil de conviver com essa pessoa. É diferente. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você não julgar com os critérios de cegueira, com os critérios somente seus, mas você se colocar na vida do outro, na situação do outro. Então, vou dar um exemplo. Eu tive uma criação na minha casa. O outro irmão que eu convivo teve uma outra criação. Na criação que eu tive, os meus pais me ensinaram, olha, fazer isso é muito errado, mas já um outro defeito eles deixavam passar. Na vida do meu irmão talvez fosse o contrário. Isso que eu deixava passar, ele pode se escandalizar porque eu faço. E isso que para mim era muito grave, muito errado, na vida dele deixou passar. Então nós tivemos uma criação diferente, nós tivemos situações de vida, traumas diferentes, né? Recebemos uma criação, alguns tiveram família, tiveram pai, tiveram mãe, outros não tiveram. Então sempre você vai se colocar no lugar do outro e procurar justificá-lo, sempre que for possível. Eu quero dar um exemplo para você. Uma vez um padre muito santinho veio aqui na nossa casa e disse que no dia do enterro do pai dele, foi ele que celebrou a missa de corpo presente e ele que acompanhou o enterro do seu pai. Porém, não foi um momento tão triste, mas foi um momento de glória de Deus. Por quê? Porque o seu pai era um homem que buscava muito a santidade. Então, 2 situações de julgamento que a gente pode ver. Primeiro, da mãe dele, porque quando o pai morreu, começaram a aparecer ali muitas mulheres chorando com seus filhos. Aquelas mulheres vinham chorando e dizendo que pena que ele morreu. E a esposa achou estranho. Ora, estão chorando aqui no enterro do meu marido e foi chegando outra, e foi chegando outra. Por quê, meus irmãos?
porque aquelas mulheres, e ela sempre soube não julgar o seu esposo. O seu esposo, quando tinha aquelas chuvas muito fortes, ele saía de casa e não contava para ninguém onde ele ia. E ali, no enterro dele, ela, a esposa, descobriu o que este homem estava fazendo. Ele era vicentino e os vicentinos ajudam os pobres, né? Mas ele, por conta própria, saía com a sua bicicleta e ia naqueles barraquinhos mais pobres ajeitar, principalmente mulheres que eram sozinhas, cuidava dos filhos e não tinham apoio nenhum, ia lá cuidar para que não faltasse nada, para que não desabasse o barraquinho dessas mulheres, né? Ia nessas casas, ia visitar os mais pobres. E por isso, ali, uma multidão de gente foi agradecer. E nunca ele contou para ninguém o que ele ia fazer. Não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. O que aconteceu? Toda essa boa obra foi descoberta no fim da vida. E a esposa dele soube não julgá-lo, porque ele não contava o que ele iria fazer. E outra coisa que o padre disse, que na homilia ele falou na hora do enterro do seu pai. Ele disse assim, que no dia do julgamento, quando seu pai chegasse no céu, ele iria, na hora de ser julgado, o diabo ia dizer, olha, ele cometeu tal pecado, ele foi negligente em tal coisa. Porém, os santos anjos diante de Deus e a Virgem Maria iam dizer, junto com nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus Pai, não, ele não quis fazer assim, ele tinha boa intenção, não, ele procurou fazer o melhor. Sabe por quê? Porque sempre que alguém chegava para esse Senhor e criticava, falava do defeito de alguém, sempre ele procurava justificar. Sempre ele dava um jeitinho de não acusar aquela pessoa. E quando não tinha como justificar, ele perdoava. E esse é o terceiro passo que eu quero dar para você. Primeiro, você olhar mais para as virtudes do que para os defeitos. Olha para as qualidades. Segundo, você vai procurar justificar o teu irmão. E terceiro, quando você vê que não tem como você justificar e tirar a culpa daquela pessoa, você vai fazer aquilo que Deus faz sempre com você, mesmo que você não mereça. Deus vê que você errou, você fez realmente uma coisa com má intenção, você fez uma coisa errada, né? Você pecou. E reconhece que pecou, Deus apaga gratuitamente o seu pecado. Eu gostaria muito de ler para você essa passagem de Eclesiástico 28, de 1 a 11. Mas nós não vamos ler para não ficar longo demais esse vídeo, mas leia essa passagem. Eclesiástico 28, de 1 a 11. E nessa passagem bíblica, você vai ver que você precisa arrancar do seu coração o julgamento, o rancor, a vingança, porque só Deus tem o direito de condenar. Só Ele é juiz, diz a palavra de Deus. A mim cabe a correção, a minha vingança. Claro, um pai precisa corrigir o seu filho, um policial precisa corrigir o bandido, a justiça humana é feita, mas não cabe a nós condenar e julgar o interior do nosso irmão, meus irmãos. Isso cabe a Deus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. E a nossa reflexão do dia de hoje. Como estou lidando com os defeitos alheios? Segundo, tenho buscado corrigir a minha conduta antes de apontar os defeitos alheios. Como Jesus diz, vocês sabem apontar o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe que existe uma trave no seu. Todos nós temos essa tendência. Porém, nós rimos da casca de feijão que está no outro e não prestamos atenção que no nosso tem uma muito maior. Porém, o Senhor nos ajuda a vencermos esse defeito. E o propósito: fazer um exame de consciência hoje e buscar na minha memória os momentos em que eu apontei os defeitos das pessoas, principalmente as pessoas mais próximas. Vai elencando mentalmente as virtudes que superam esses defeitos. Anota num papel, fulano, eu acusei, eu condenei. Aí você anota do lado, virtudes que essa pessoa tem. Isso vai te ajudar muito a amar mais e a julgar menos. E você vai rezar uma Ave Maria
por cada uma dessas pessoas, pedindo a graça que elas mais necessitam e pedindo que Deus mate dentro do seu coração essa praga que é o julgamento. E agora vamos rezar. Senhor Jesus, que ao morrer sobre a cruz, tinhas um coração tão dócil para conosco, que nos amáveis tão suavemente, quando nós mesmos éramos a causa de vossa morte, e que não pensáveis noutra coisa, senão em obter o perdão para os vossos verdugos, os vossos carrascos, quando eles vos martirizavam e vos insultavam cruelmente. Ajudai-me, eu vô-lo suplico, a suportar com doçura as imperfeições e os defeitos do meu próximo. Ensinai-me a proceder sempre com doçura e suavidade, sem perder a paz com ninguém. Tudo o que puder fazer e obter com amor, falo-ei, e o que não puder fazer e obter sem atritos, deixá-lo-ei. Ajudai-me, vós, a servir-me das aversões e repugnâncias que eu encontrar nos contatos com o próximo, para exercitar a virtude da doçura, sendo amável para com todos, ainda que sejam contrários ou me causem dissabores. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas se nós muito amamos e pedimos a Deus essa graça de ser manso e humilde de coração, de não julgar o nosso irmão, Deus vai nos dar essa graça. Eu já tenho falado para você, mais uma vez, eu insisto nisso. Seja devoto de São José. Peça a ele, pois ele conseguiu ser manso e humilde como o coração de Jesus. Reze, adquira o manto de São José, tenha essa devoção, como eu já disse, e ainda se revista de São José com esse brinde, o cordão de São José. Com a ajuda dele, com a ajuda de Nossa Senhora e do nosso Senhor Jesus Cristo, Sagrada Família de Nazaré, nós conseguiremos um coração puro, manso, humilde e que não julga o nosso irmão. Deus te abençoe nesse caminho de subida do monte, de crescimento na virtude, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.